Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, a fome que mantém a expectativa. E talvez você deva estar se perguntando, mas que fome é essa? Que expectativa é essa? Quantos acreditam que Jesus voltará para nos buscar como igreja? Diga amém. A Bíblia fala em Hebreus 9, que ele veio a primeira vez para tirar o pecado de muitos. Mas ele vem a segunda vez para buscar aqueles que o aguardam. E eu estou olhando para uma geração que aguarda a volta de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Gente, estamos no culto de adolescente, amém? Então, aqui não é proibido gritar, aqui não é proibido fazer bagunça, você pode gritar aí, amém? Então, nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus, com expectativa de que Ele vai voltar para nos buscar como igreja, e até que Ele venha, nós caminharemos em obediência à Sua palavra, em obediência aos Seus mandamentos, porque esse é o sinônimo de amar a Deus. O sinônimo de amar a Deus não é só vir à igreja, não é só participar de uma célula, mas obedecer a Deus, a tudo aquilo que Ele tem nos falado por meio da sua palavra. Porque a Bíblia fala em João 14 que se eu amo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos. Primeiro ponto, eu estou olhando para uma geração obediente à palavra de Deus, diga amém. E se você não é, eu quero declarar que você será em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, eu quero declarar sobre a sua vida, que você é um adolescente que obedecerá a palavra de Deus. Amém? Pessoal, eu quero convidar você que está ao redor da igreja a tomar o seu lugar, a ficar quieto e a observar a palavra, escutar a palavra em nome de Jesus. É tanto microfone, calma aí. Aleluia, me ajude aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu quero convidar você a se aquietar. Fale para o irmão que está do seu lado assim, você não vai ao banheiro, você não vai tomar água, fique aqui. Preste atenção em nome de Jesus. A palavra também é um momento muito importante ao nosso culto a Deus. Onde é que eu estava? Esqueci agora. Mas vamos lá. Então eu acredito que a nossa geração, ela precisa obedecer ao Senhor. Eu estou lendo um livro. O nome desse livro é Derretimento dos Servos. E o autor do livro fala sobre um avivamento para essa geração. Um avivamento sobre os adolescentes da nossa geração e um avivamento sobre cada geração. E isso abriu a minha mente para entender de uma outra perspectiva, de que o avivamento lá de Pentecostes, os avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja, ele não se limita somente àquele momento, mas de que existe algo da parte de Deus para ser derramado sobre nós. Eu posso ouvir um amém? Diga assim, eu creio e recebo. Existe um avivamento sobre nós como igreja, existe um avivamento em especial para essa geração. A geração de adolescentes e jovens até os 19 anos de idade. Quem tem abaixo de 19 anos de idade aí? Agora, os dinossauros vão experimentar desse avivamento, vão fazer parte desse avivamento, porque tem a oportunidade de cuidar de vocês. Então eu acredito, assim como esse autor Hernandes, desse livro, Derretimento dos Santos, eu acredito que há um avivamento sobre nós. Mas não há avivamento sem obediência. Não há avivamento sem abibliamento. Não há avivamento sem renúncia. Não há avivamento sem paixão por Jesus. Então a minha oração é para que eu e você possamos nos tornar apaixonados por Jesus, apaixonados pela volta de Jesus, com expectativa de que Ele fez no passado, mas Ele também vai fazer agora no presente. Glória a Deus! O tema do nosso acampamento ano que vem é Faz Outra Vez. E é isso que eu tenho orado, para que o Senhor faça novamente no nosso meio, para que Deus possa levantar uma geração de adolescentes rendidos na sua presença, apaixonados pela sua presença, famintos pela sua presença. Porque o nosso culto não se limita a vir sábado a esse lugar. O nosso culto é quando saímos dessa porta. É quando colocamos os nossos pés ali. Quem sou eu aonde ninguém me vê? Quem sou eu aonde os holofotes não estão sobre mim? Quem sou eu aonde eu não estou servindo? Quem sou eu aonde eu não estou nesse altar? Quem é você? Isso é importante e isso atrai o avivamento. Isso precisa ser vivido em comunidade. Que nós possamos, né, em nome de Jesus, termos fome por Ele e que essa fome possa manter a nossa expectativa. Glória a Deus. Glória a Deus.
Gente, eu tô sem tangedor hoje, é difícil, né? Os pregadores worship agora precisam de um tangedor, né? Então eu quero que você pare para pensar sobre esse tema. A fome que mantém a expectativa. Quem após o culto vai em uma pizzaria? De verdade, quem marcou com algum amigo de ir na pizzaria? Quem marcou de ir em algum lugar comer alguma coisa hoje? Ou quem pensa em sair depois do culto? Levanta a mão aí. Gente, ninguém. Senhor, dá dinheiro para esse povo em nome de Jesus para sair. Então a gente está aqui no culto, mas a nossa fome tem uma expectativa. A expectativa da pizza quentinha que vai sair, a expectativa do espeto que a gente vai comer daqui a pouco, a expectativa do sanduíche, sim ou não? Você está com fome, então você começa a imaginar. Aí, agora, só baixar um pouquinho. A gente começa a imaginar, a gente começa a pensar, uau, quando eu sair daqui eu vou comer aquela pizza, quando eu sair daqui eu vou comer aquele sanduíche, eu vou comer aquela batata frita. Então a gente gera uma expectativa porque existe fome. Quem está me entendendo? A gente gera uma expectativa porque há uma fome dentro de nós. E essa mensagem, nós vamos falar basicamente sobre isso. Sobre a fome que vai alimentar essa expectativa, mas não uma fome por comida, não uma sede por bebida, mas fome pela palavra de Deus, mas sede em conhecer quem o Senhor é. Porque nós precisamos ter fome da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma expectativa de que Jesus está voltando, e a minha fome precisa me levar a ser autêntico na presença de Deus. A minha fome precisa me levar a ser apaixonado por Ele, porque se eu estou aguardando Jesus voltar, o que tem me impulsionado a caminhar em santidade? O que tem me impulsionado a viver de acordo com a sua vontade? Agora, sabe qual é o problema da nossa geração? Nós temos nos alimentado daquilo que não vai nos nutrir. Gente, eu preguei essa mensagem semana passada em uma conferência a qual eu estava, e por incrível que pareça, lá tinha uma menina igual a Júlia. A menina só comia em miojo, a menina só comia doce e não se alimentava direito, não é verdade, Júlia? Quem aqui gosta de comer essas coisinhas, hora ou outra? Quem aqui tem dificuldade de comer? Gente, o que sustenta a sua vida, o que sustenta o seu corpo, o que sustenta o seu físico, essa carcaça aí, não é pizza, não é sanduíche, não é fast food. O que sustenta você é arroz com feijão. E tem muita gente se alimentando mal. Tem muita gente se alimentando de conferência, pastora. Tem muita gente se alimentando daquilo que o Senhor tem acrescentado no meio da igreja. E não daquilo que de fato vai produzir sustentação para que você seja um crente de verdade. Para que você não se desvie, para que você permaneça. Então, no nome de Jesus, primeira coisa, pare de comer porcaria. Pare de comer besteira. Vá comer aquilo que vai alimentar o seu corpo, aquilo que vai nutrir o seu corpo, para que você permaneça caminhando de acordo com a vontade de Deus. Gente, eu não sei se você é igual a minha esposa, mas agora ela começou a comer um pouco melhor. Mas ela tem dia que não almoça. Tem dia que não come direito, tem dia que só belisca. Se você não se alimentar direito, você pode morrer. O seu corpo não vai conseguir ficar de pé. E sabe por que tem muito crente desviando? Tem muito crente morrendo porque não se alimenta da palavra de Deus. E se você não se alimenta da palavra de Deus, infelizmente você vai morrer. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você vai vir para a igreja, você vai encher esse lugar, você vai ocupar espaço nesse templo, mas você não estará com Jesus quando Ele voltar para nos buscar como igreja. E não sou eu que afirmo isso, mas a própria palavra, porque eu preciso ser fiel até o fim. Ser fiel não é ser fiel ao culto, ser fiel é ser fiel a uma aliança. Uma aliança que eu e você temos com Ele, de andar em santidade, porque eu e você somos uma geração eleita. Eu e você fomos escolhidos para amar o Senhor. Eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo para estarmos na presença de Jesus. Você pode dizer amém, gente? Obrigado, Thaisa. Você fazia falta aqui, viu? Vocês estão bem, gente? Então eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus. Ore por mais fome, ore por mais sede e ore para que o Senhor, Ele volte. Ore para que você se mantenha apaixonado e convicto de que Ele está voltando. Porque essa é a mensagem do fim, Maranata. Essa é a mensagem que nós cantamos, essa é a mensagem que virou jargão, mas essa mensagem precisa se tornar um estilo de vida.
Porque quando eu canto Maranata, eu estou dizendo, Senhor Jesus, pode vir que eu estou pronto. Porque Maranata tem a ver com o fim, tem a ver com a volta de Jesus, mas também tem a ver com uma responsabilidade hoje. Uma responsabilidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque João, capítulo 17, versículo 3, o texto diz que a vida eterna é conhecer Jesus. Você pode dizer amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí, a vida eterna é conhecer Jesus. Nós não esperamos Jesus voltar para viver a eternidade com Ele. Nós precisamos viver agora, nós precisamos viver hoje. Nós precisamos ser apaixonados pela Sua palavra. Porque o meu nível de entrega a Jesus diz sobre o quanto eu conheço a Deus. Então, quanto você se entrega? Qual é o seu nível de santificação? Porque tem muito adolescente enganado, achando de que vir para o culto team sábado, 5 horas, isso vai garantir que no fim você estará com Ele. E não é sobre isso. E não é só sobre salvação apenas, porque quando limitamos a nossa vida com Deus à salvação, parece que só ser salvo já basta, mas existe um deleite, existe um desfrute aqui na terra que você precisa viver. Desfrute do que Deus tem para você aqui. Viva com Ele, seja exemplo para essa geração. Ame a palavra de Deus e viva de acordo com essa palavra. Nós precisamos parar do mimimi, das coisas que afetam as nossas emoções de forma tão fácil. E nós acabamos que esquecendo de que Jesus está lá, te esperando. E de que existe uma corrida. E que você precisa correr em direção ao alvo que é Ele. As distrações têm nos roubado da presença. A fome pelo alimento errado tem feito com que nós, como igreja, percamos o paladar pelo que de fato é bom. Sabe, eu estava vendo um vídeo no Instagram e um homem estava falando sobre o jejum, sobre passar 24 horas em jejum. E ele fala que quando a gente passa 24 horas em jejum, o nosso corpo ele vai desintoxicando. E a gente começa a sentir melhor o gosto das coisas, sim ou não? Quem já fez jejum de mais de um dia sem comer? Quando você volta a comer, qual é a sensação? Uau, que coisa boa! Uau, como esse arroz é bom, até a água tem sabor. Mas sabe qual é o problema? Nós nos alimentamos do mundo e queremos nos alimentar de Deus. Nós nos alimentamos do mundo e queremos nos alimentar de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não esteja sentindo o sabor do Evangelho porque você tem se entupido daquilo que é do mundo. Você come o final de semana todo, na segunda-feira quer fazer a dieta igual eu. Não faça isso, porque não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você ser constante na presença de Jesus. Como você começa o seu domingo, termine domingo assim também. Se alimente de Jesus, volte a sentir o sabor, igual a pastora estava ministrando aqui. Será se cessou? Será se foi só 10 anos atrás que Deus fez algo no meio do louvor? É não, é porque a nossa fome está centralizada no lugar errado. Ei, a geração de adolescentes e jovens da nossa geração precisa entender que a nossa fome precisa estar no lugar certo. A gente não consegue dar um glória a Deus na igreja. A gente não consegue levantar as mãos para adorar. A gente não consegue fazer aquilo que é básico, porque temos nos alimentado daquilo que não vai nos sustentar. Qual é a dificuldade? Nós precisamos subir o nível em nome de Jesus. Nós precisamos vir para esse lugar alegres em nome de Jesus. Nós precisamos vir para esse lugar dizendo, Senhor, hoje eu quero quebrar tudo. E que na segunda-feira o administrador da igreja comprou uma cadeira nova, porque eu estava na unção e eu caí, e eu experimentei de Deus. Mas sabe qual é o problema? Nós nos enchemos tanto de outras coisas, nós nos enchemos tanto do pecado, que nós perdemos o paladar. Nós não sabemos ainda discernir o que é bom e o que é ruim, e tudo que vem a gente come. Sabe, eu não vou aliviar para você hoje não, já está com 2 semanas que eu não prego. Então me aguente aí em nome de Jesus. Nós precisamos voltar à essência. Se cobre. Diga para Jesus, quando foi que eu entreguei o meu melhor para você? Se cobre, pergunte para Ele, quando foi que eu li a Bíblia com prazer? Se cobre e diga, Senhor, eu quero andar em santidade. Porque nós não tememos mais a Deus. E se a gente não teme a Deus, a gente cede para o pecado. Agora vamos para a palavra de Deus? Anote esses 3 textos aí. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24.
Eu não vou ler o texto, pode ir. Vamos ler. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Para que você entenda o texto, Davi levanta um censo. A Bíblia fala que ele foi instigado por Satanás a levantar o censo e a contabilizar quantas pessoas tinha ali ao povo de Israel. Só que Deus não tinha mandado. E Deus dá 3 opções para Davi de castigo. A última era perecer nas mãos de Deus. Obviamente, Davi escolheu perecer nas mãos de Deus. Davi escolheu ser punido pelas mãos do Senhor. E aí Deus manda um profeta dizer para Davi: olha, pegue uma eira, levante um altar, queime incensos para o Senhor Jesus, ofereça sacrifício para ele. E aí Davi chega a Araúna, Davi, ele quer a eira, só que a Araúna quer dar, e Davi fala assim: não, não, eu quero algo que me custe alguma coisa. Eu não quero de graça. Eu quero oferecer para Deus aquilo que me custe alguma coisa. Entenda uma coisa nessa tarde, em nome de Jesus. Tudo que Deus quer de mim e de você é uma entrega verdadeira. Porque é muito fácil você entregar aquilo que você ganha. Agora, quando você paga um preço, dificilmente você entrega de qualquer modo aquilo que você realmente conquistou. Quem está me entendendo? A minha pergunta para você é: será se você tem se entregado de forma verdadeira a Deus? Será se você tem oferecido sacrifícios ao Senhor com a sua própria vida? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Como é que está a sua vida de jejum? Tem crítica que no jejum tem 6 meses. E aí? Eu passei um jejum para os líderes. Semana passada terminou, creio eu. Mas eu falei para minha esposa: eu não vou perguntar quem foi que fez e quem não fez, porque eu tenho medo da resposta. Será se a Raquel fez? Será se o João Pedro fez? Não precisa responder. Gente, nós precisamos ser intencionais no relacionamento com Deus e que a minha entrega e que a sua entrega seja verdadeira. Sabe por quê? Porque se a minha entrega e a sua entrega não for verdadeira, a gente está vivendo de forma dissimulada. A gente está se enganando a si mesmo. E nos últimos dias e no grande dia do Senhor, será se nós estaremos com Ele? Será se a sua fome ela vai sustentar essa expectativa? E será se de fato nós iremos estar com o Senhor Jesus? Então entenda uma coisa nessa tarde: nós precisamos nos entregar de forma verdadeira. A segunda coisa, viva uma vida de renúncia. Não precisa colocar o texto, Lucas 9:23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você precisa aprender a abrir mão das suas próprias vontades para agradar o coração de Jesus. Pare de querer comer aquilo que beneficia você. Porque a gente acha que, não, mas não vai fazer mal. Não, é só um docinho, não, é só um macarrão instantâneo, não é só um negócio enlatado, irmãos. Pelo amor de Deus. O que vai sustentar você é arroz com feijão e carne. Arroz com feijão e ovo, arroz com feijão e frango. Precisa ter proteína. Se alimente da palavra do Senhor Jesus. Viva uma vida de renúncia de verdade. Abra mão daquilo que é vontade sua, porque se a gente for comer o que desse vontade o tempo todo, a gente estava rodado. E eu não sei como tem algumas pessoas que sobrevivem comendo besteira durante a semana toda. Principalmente quem mora só. Quem é que mora só aqui? Eu conheci um discípulo, ó, o Silvério ali, ó. O Silvério é só no cuscuz e na calabresa. Só no cuscuz e no ovo frito. Eu tinha um discípulo lá em Marabá, que quando tinha um churrasco no final de semana, ele levava uma cumbucazinha. Ele levava uma vasilha, né? Para vocês agora é Tupperware, não é cumbuca mais, né? Ele levava uma vasilha e ele saía de lá com o almoço do sábado e do domingo. Por quê? Porque ele só comia besteira no meio da semana. Um dia eu cheguei na casa dele e ele falou assim: Ei, Naka, rapaz, eu fui fazer um feijão aqui e não deu certo. Eu queria fazer um feijão misturado. Ele pegou o feijão cru, jogou dentro do arroz e cozinhou. No final não deu nada que prestasse. Acredita? Ele não sabia que precisava cozinhar o feijão para depois fazer o misturado. E o nome dele era Samuel também, viu? Terceiro ponto, um estilo de vida de sacrifício. Porque tem algumas coisas que você vai precisar abrir mão. A Bíblia fala que você precisa apresentar o seu corpo como sacrifício. Romanos 12, 1 e 2. Coloca para mim o texto. Apresente o seu corpo como um sacrifício a Deus. Você precisa aprender a sacrificar.
sacrificar o tempo, acordar mais cedo para ler a Bíblia. Ah, pastor, minha vida está corrida. Você tem as mesmas 24 horas que qualquer empresário mais corrido do mundo tem. Agora, minha pergunta é, o que é prioridade para você? Ah, mas é porque eu estudo de manhã, eu faço isso à tarde, à noite eu também faço isso. É questão de prioridade. Será que Deus é prioridade na sua vida? Porque quem quer, como diz o ditado, dá um jeito. Sim ou não? Meu amigo, quem quer move céus e terra. Céus e terra. Coloca para mim o texto. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês. Toca no irmão que está do seu lado aí, é o seu corpo. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Deixa o texto até aí, deixa lá no telão. Então, apresente o seu corpo como um sacrifício. Apresente o seu corpo como um sacrifício a Deus. E este é o culto de vocês, o culto lógico, o culto com entendimento. A gente adora com a nossa alma, mas a gente também adora com entendimento. Porque as emoções podem nos atrapalhar de escutar ou de entender algumas coisas. E está tudo bem, a Bíblia fala em Salmo 103, bendiga minha alma ao Senhor. Mas você precisa adorar a Deus com entendimento. Entendendo o porquê que você está nessa igreja, entendendo o porquê que você participa de uma célula, entendendo o porquê que você congrega nesse ministério, você precisa entender o que você está fazendo. Não é aquela música do Zeca Pagodinho, não, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quem conhece essa música? Não é assim, não. Deixa a vida me levar. Não, deixa o Espírito te levar. Deixa ele te conduzir. Escute quem ele é. Escute a voz do Espírito Santo. Isso é entender o que você está fazendo aqui, o que você tem produzido nesse tempo para esse ministério e principalmente para a sua vida com Deus. Aleluia! E o texto continua dizendo, versículo 2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você não mudar a sua mentalidade, você não vai experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque uma mentalidade escrava vai viver sempre no Egito. Uma mentalidade escrava vai viver sempre preso ao pecado. Agora, uma mente que foi liberta vai viver e experimentar daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você foi liberto para ter uma liberdade em Deus. Não em fazer o que quer, mas fazer aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. E quem crê, diga amém. Aleluia. Eu quero ler um texto com você, o texto base dessa mensagem. Está lá em Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Diga amém. Deus está derramando isso sobre mim e sobre a sua vida, nessa tarde. Fome e sede em ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos resgatar a cultura de leitura da palavra. Nós precisamos resgatar a cultura de meditar na palavra. Nós precisamos resgatar a paixão pelas escrituras, né, Esaú? E o Esaú tem falado isso há mais de 2 anos, né, Esaú? Há mais de 2 anos. Nós precisamos resgatar a cultura de ler a Bíblia. Nós precisamos resgatar a cultura de conhecer o Senhor por meio da palavra. Presta atenção. Só existe rema se houver logos. Logos, palavra escrita, rema, palavra revelada. Você só vai ter revelação no lugar de intimidade quando você sentar o seu bumbum numa cadeira e quando você pegar a sua Bíblia e você vai ler a sua Bíblia e Deus vai falar com você. Ah, pastor, mas eu sou discipulado toda semana pelo meu líder. Mas você é discipulado por Jesus? Porque se você não for discipulado por Jesus, o seu líder, ele está ali te aconselhando, está ali escutando você, sendo um bom amigo, mas se você é discipulado por Jesus, as duas coisas casam. E aí sim, você de fato vai ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você pode dizer amém? Diga assim, eu preciso ser um discípulo de Jesus. Na verdade, diga assim, eu sou um discípulo de Jesus. Deixa Deus aumentar a sua fome nessa tarde.
Deixa Deus aumentar a sua sede nessa tarde. Um desejo por mais da presença dEle. Um desejo pelo noivo. Porque se eu digo que estou aguardando a volta de Jesus e a minha vida não condiz com aquilo que eu estou declarando, eu sou um hipócrita. Porque eu não posso dizer que desejo a volta de Jesus, mas a minha vida ela está toda errada. A minha vida está contrária àquilo que eu estou professando. Não, eu preciso corrigir os meus valores. Eu preciso ser um bom filho em casa. Eu preciso ser um bom aluno na escola. Se você é o aluno que quebra a cadeira, se você é o aluno que pincha a sala, se você é o aluno que desrespeita o professor e diz que é crente, você não é crente. Você não é crente. Se você é crente e você anda flertando as menininhas na escola, se você é crente e anda marcando encontro atrás da escola, meu amigo, vigia no nome de Jesus. Porque você precisa agradar a Deus com o seu corpo. O seu corpo é de Jesus. As suas emoções é de Jesus. Vai chegar o tempo onde você vai ser glorificado, aleluia. Onde vai chegar o varão valoroso, a varoa. Você vai casar, você vai ter uma lua de mel incrível, recebe aí. Vai chegar o dia, mas enquanto não chega, no nome de Jesus, aquieta esse fogo. Deixa o fogo de Jesus queimar, esse fogo que não é o tempo de queimar ainda. No nome de Jesus, não é verdade, Thaís? Tá sorrindo, né? Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala lá em João, capítulo 3, versículo 35. Jesus fala assim, olha, eu sou o pão da vida. Se alimente do pão. Se alimente do pão. Sabe qual é o problema? É que só o pão, ele não tem graça, sim ou não? Aí a gente quer colocar um monte de coisa dentro do pão, e a gente começa a enfeitar muito a nossa vida, e a gente faz tantas outras coisas que a gente esquece de Jesus. A gente faz do nosso jeito, do jeito que nos convém, do jeito que nós achamos que devemos adorar a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, coma, se alimente do pão da vida, que é Jesus de Nazaré. Amém? Se alimente do pão da vida. Porque quem não sente fome, está doente. Quem já ficou doente, passou, sei lá, alguns dias sem comer. Como é que você fica? Debilitado. Quem é magro fica mais magro ainda. Para mim é bom, que sou bem gordinho, né? Aí dá para dar uma diminuidinha, perde até uns pezinhos. Mas, meu amigo, depois dos 7 dias, você vai ver Jesus. E se você quer ver Jesus de uma outra forma, é só continuar se alimentando de porcaria. É só continuar se alimentando do pecado. Sabe por quê? Porque tudo que plantamos tem consequência. Tem consequência. Você vigia para não ser pai adolescente como eu fui. Porque Jesus faz milagre. Amém? Mas existe um posicionamento que nem todo mundo está disposto a se posicionar e a pagar o preço. Vigia no nome de Jesus. Se alimente da presença de Jesus. Se alimente da presença de Jesus. Coma do pão. Esse mesmo livro que eu estou lendo, o autor Hernani Santos fala algo interessante. Ele diz assim: o homem que peca deixa de orar. O homem que ora deixa de pecar. Você pode dizer amém? Vou repetir. O homem que peca deixa de orar. E o homem que ora deixa de pecar. Se você é um homem de oração, se você é um adolescente de oração, você não vai errar. Amém? Você não vai pecar. Ah, pastor, mas quer dizer que eu nunca vou pecar? Não. Você vai pecar. Mas você vai pecar menos. Muito menos. De quando você está aí na sua carnalidade, no ápice de viver tudo aquilo que agrada a você e não o coração de Deus. E ele diz assim: não dá para ter a unção que almejamos com o pecado que toleramos. Você almeja a unção, mas tolera o pecado. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus mudar a sua fome. E que a sua fome esteja no lugar certo, pelo alimento certo, para que você possa permanecer de pé. Gente, eu peguei a unção do Mateus. Ó, Mateus, a tua unção, ó. Eita, tô com a unção do Mateus. Vocês estão sorrindo por quê, gente? Deus nos chama para um relacionamento secreto com Ele, aleluia. Gente, vamos lá, o lugar secreto é violento. Quem já foi chacoalhado por Deus no quarto aí? De seu pai abrir a porta e você tá lá jogado. O que aconteceu com o menino? Não. Eu vi até um meme agora do adolescente querendo orar e a mãe chegava no quarto toda hora. Quem já viu esse videozinho no Instagram? O adolescente ia orar e a mãe chegava, abria a porta e ele fingia que estava fazendo outra coisa. Gente, que os nossos pais, que os seus pais possam lhe encontrar rendido na presença de Jesus. Você pode dizer amém?
Porque você vai ganhar sua casa se ela não foi ganha ainda por Jesus. Você vai ganhar seus amigos na faculdade, na escola, se eles ainda não foram ganhos. Diga amém. Agora, essa fome, ela se mantém por meio de uma revelação de quem Jesus é. Todo crente que ora e que lê Bíblia sempre tem algo a comunicar a alguém. Sempre tem uma novidade. Agora, a pergunta é, o que Deus tem falado com você? Pergunta aí para o crente que está do seu lado, o que Deus tem falado com você? Se esse crente que você perguntou o que Deus tem falado com ele, se ele lê Bíblia e ora, ele sempre terá uma palavra. Talvez uma palavra para o pessoal que vai servir para o seu amigo. Agora, não fique de forma passiva, dizendo que ama a Deus, mas a sua vida é totalmente contrária à sua profissão de fé. Adolescentes que estão aqui me escutando, jovens que estão aqui, ame o Senhor com tudo o que você tem. Ame o Senhor com tudo o que você tem. Sabe por quê? Porque fogo sem intimidade é encenação. Você recebe uma palavra de Deus aqui no culto, você levanta os braços, você cai no chão, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como você tem se levantado desse lugar? Será se você tem de fato amado a Deus? Porque dom se ganha. E você pode ser uma pessoa hábil, você pode ser uma pessoa que tem vários talentos, mas o seu caráter é só você que pode construí-lo em cima de um firme fundamento chamado Jesus de Nazaré. Quem é você? Quem é você? Para pensar. Eu quero dar um nó na sua cabeça, eu quero que você saia daqui hoje, sabe, decidido a renunciar a tudo aquilo que tem atrapalhado você de gerar essa expectativa em Jesus. O que tem atrapalhado você de gerar essa expectativa em Jesus? Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Diga assim, eu vi o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Isso é tudo para mudar a sua vida. Ver a Deus. Nós precisamos ver a Deus. Você pode dizer amém? Nós precisamos ver a Deus. Nós carecemos de uma revelação. E essa revelação ela pode vir por meio de uma experiência com Jesus, sim. Mas que ela não seja no culto apenas, mas que ela seja no lugar de intimidade. Você vai ter uma experiência aqui, mas uma experiência no quarto, onde ninguém vê você, porque essa experiência vai sustentar a sua caminhada de fé. E aí você está assim, mas pastor, como é que eu faço? Se você não tem Bíblia, fale com o seu líder de célula que ele vai arrumar a Bíblia para você. Você vai para o seu quarto, você vai fechar a porta, você vai ler a sua Bíblia, você vai falar com o Senhor. Sabe qual é o problema? É que nós, como discípulos, perdemos o nosso tempo com o nosso líder falando de um monte de coisa. Do filme que lançou, da série que saiu, mas não falamos de Jesus. A gente não é curioso para entender quem o Senhor é. Eu estava em Recife agora, na casa de uma amiga, e aí tinha duas moças, uma tinha mais tempo de convertido do que a outra pastora tinha 2 meses. Ela me fez um monte de perguntas. Eu vou contar o testemunho dela, não pedi autorização, tá gravado, não sei se eu posso. Mas eu acho que sim. Essa moça, ela se converteu tem 2 meses. Ela já morava com um homem há 6 a 8 anos, em média, não lembro. E, obviamente, ela tinha uma vida sexual ativa. Só que quando ela conheceu Jesus, ela decidiu guardar o corpo dela. E ela só ia manter relação sexual depois que casasse. Você imagina, 6 anos morando com alguém. E assim ela fez. Assim ela se guardou por 2 meses. Ela tinha se casado no civil, suponhamos que numa segunda-feira. O casamento era na sexta. Mas ela falou assim, nós só iremos ter relação depois que subirmos naquele altar e dermos o beijo. Depois que o pastor dizer, vocês estão abençoados. Sabe o que eu disse para ela? Eu falei assim, o seu nível de renúncia foi por causa do tamanho da revelação que você teve. Porque quanto mais profundo você está, você terá revelações profundas e o seu nível de renúncia será muito maior. Sabe qual é o problema que a gente não renuncia? É que a gente está aqui no raso, vindo só para o culto, e aí fala assim, a mensagem do pastor foi pancada hoje ele bateu demais, mas mudou o que na segunda-feira? Já aconteceu isso com você? Gente, o pastor estava meio violento no culto sábado, mas foi bom, eu gosto de ouvir, mas deixa eu te dizer uma coisa, o que tem mudado na sua vida?
O que isso tem acrescentado? E essa moça me encheu de alegria, porque eu falei assim, ainda tem crente que renuncia, ainda tem crente que vive por revelação, e ainda tem crente que tem testemunhos que vão escandalizar outras pessoas. Porque o mundo ia dizer que era normal, tá tudo bem, você pode continuar transando, você pode continuar fazendo o que você quer, porque você já tem 6 anos com essa pessoa, 8 anos, então tá tudo bem, mas ela disse que não. Ela disse, eu vou esperar, porque agora eu entendi. Nós precisamos sair da ignorância por meio da revelação de quem Jesus é. Amém? Vocês estão aqui, gente? Aplauda o Senhor Jesus. Esteja. Me ajuda aqui. Então nós precisamos entender que a experiência sem a obediência não nos altera. Obrigado. A experiência sem a obediência não nos altera. A experiência foi legal, mas Jesus quer de mim, de você, obediência. Obedeça a Deus. Talvez seja simples o que Ele vai pedir para você, não importa. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Jesus. Talvez por meio de autoridade constituída sobre a sua vida, talvez a sua liderança, talvez o seu pai, a sua mãe, eu não sei. Obedeça. Deixa Deus elevar o seu nível de intimidade com Ele, para que você possa obedecer. Obedeça a palavra de Deus. E que a sua fome, ela possa manter a sua expectativa na volta de Jesus. Você pode dizer amém? Diga assim, Senhor, aumenta a minha fome. Diga, Senhor, aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome. Que a minha fome e a sua fome possa ser aumentada hoje. E que nós possamos nos alimentar da presença de Jesus.